Então, bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Hoje, sinto-me na idade dos porquês. Porquê? 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 Porque sim. Porque sim não é resposta. Dir-nos-á qualquer criança munida de 1000 perguntas difíceis para fazer. Nesta edição, é convidada a filósofa e perguntóloga Joana Rita Souza, mestre na arte da pergunta e na missão de criar espaços onde as questões são a sandália para o pensamento criativo. Vamos a isso? Pergunta retórica. Claro que vamos a isso. Que comece o programa. Perguntar para saber, perguntar para ouvir, perguntar apenas para manter a conversa ao lume. Das perguntas curiosas às mais abstratas, do rol de perguntas difíceis até às mais incómodas. Das maiores às mais pequenas. Todas as perguntas são motores de conversa. São chispas de curiosidade. Das muito difíceis de responder, quem sou eu? De onde venho? Para onde vou? Qual o sentido da vida? Das perguntas vitais, mas desafiadoras, feitas pelas crianças. De onde vêm os bebés? Como se fazem os bebés? Porque é que não me deixas comer todas as guloseimas? Ou fazer tudo aquilo que me apetece? E o Pai Natal? O Pai Natal existe? E Deus? Também existe Deus? Vida, morte, sexo serão o topo das perguntas mais difíceis de responder às crianças. Se calhar difíceis de responder até para nós próprios. E elas têm, as crianças, dezenas de perguntas na ponta da língua. Nesta edição, há espaço também para os adultos, dos que mantêm a curiosidade fresca e imaculada, às que mentem às crianças para sobreviver a uma pergunta certeira. Em caso de emergência, funciona quase sempre a fórmula: pergunta à tua mãe que ela sabe tudo. Mas a receita pode ter um retorno à casa de partida. O melhor mesmo é tentar responder com honestidade e, em caso de ignorância profunda, dizer que não sabemos. E ir à procura da melhor resposta. Joana Rita Souza, Sim. Filósofa de profissão, perguntóloga. Que raio é que é uma perguntóloga? Bom, a ideia não é minha, não é original, não foi original meu, digamos assim, mas eu há uns tempos encontrei um livro que se chama A Arte de Fazer Perguntas, do Warren Burger, um jornalista. Não sei se essa profissão te diz alguma coisa, assim ao de leve, não é? Alguém que trabalha também com perguntas e que começou a fazer uma investigação sobre o papel da pergunta, começou a dedicar-se a perceber que tipo de pergunta, o que é que trazem o determinado tipo de perguntas, como é que se pergunta, por exemplo, para inovar, como é que se pergunta. Ao fim e ao cabo é olhar, contemplar a pergunta e perceber qual é o que é que ela significa, o que é que ela traz. Como se fossem categorias? Sim, também como se fossem. É possível fazer esse estudo das perguntas como se fossem categorias. Mas o interesse dele também era perceber qual era o papel da pergunta em processos. Antes de as categorizar, vá perceber que é muito isso que eu faço em diálogo, não é? Que é perceber naquele diálogo o que é que cada pergunta provocou. Ou se eu fizer a pergunta X, o que é que ela pode provocar, e começo a desenhar cenários de perguntas diferentes que me podem trazer outro tipo de coisas. Isso é um bocado maquiavélico. Não, é uma questão de... Não é maquiavélico, porque eu não quero conduzir em excesso o processo. Só quero é que o processo seja claro para todos. Portanto, há uma diferença entre o bem e o mal. Portanto, tu fazes isso como processo para atingir o bem, para atingir o melhor do processo. Para atingir uma clareza. Sim. É esse o meu foco. Sabes que eu confesso desde já, eu quando ouço falar de processos, fico os cabelos em pé. Então... Porque eu gosto muito de ouvir os nossos princípios, eu gosto muito, não é? A nossa visão, adoro. Os nossos processos, e eu já me estou a imaginar na fábrica, como a fábrica Taylor. Então o teu papel é fazer este processo, que é pegar nesta porca, pôr neste parafuso, e esta porca neste parafuso. E eu percebo que o mundo se move com processos, mas soa-me um pouco criativo, ou não? Mas não falam-se também de processos criativos. Como é que encaixas esta expressão? Não sei, diz-me tu. Porque também parece uma contradição dos termos. Sim, é verdade, mas nós conseguimos reconhecer, sobretudo quando, um pouco como o Warren Burger fez com as perguntas, não é? Que é olhar para elas à distância e perceber que efeito é que elas têm e qual é a diferença entre fazer uma pergunta que começa por porque ou por porquê e uma que começa por será que.
não é? Qual é o efeito que isto provoca num processo? Vou-lhe chamar aqui provisoriamente. Não, mas eu aceito, não tem problema nenhum. Eu compro o processo. Eu quero que as palavras não te provoquem. Até porque assim, eu sei que se eu for comer se eu for fazer o meu almoço, o meu jantar, eu sei que aquilo é um processo. Eu tenho que ligar o fogão primeiro e depois para a panela. E depois, eu sei que isso é verdade, mas eu quase me apetece dizer assim, mas o que eu gosto mesmo é de pensar no bife com ovo a cavalo, quer dizer, quase no fim, pensar no desejo e não no caminho. Compreenda a questão com o processo, mas podemos entendê-lo como que há vários tipos de processos. E mesmo uma receita, que pode ser uma coisa processual, tem muitas maneiras de ser levada a cabo ou ser realizada, não é? Porque nós sabemos que há uma receita, por exemplo, bacalhau à Brás, que é uma coisa suficientemente conhecida para as pessoas saberem do que é que eu estou a falar, mas nós sabemos que há ali elementos-chave, há até elementos do processo que são fundamentais, mas há outros que depois a pessoa dá o seu toque pessoal. As variações. Não é? Há as variações. E as pessoas aí criam variações de processo ou criam o seu próprio processo, a sua própria maneira de fazer as coisas. É aquilo que nos faz dizer, este bacalhau à Brás é mesmo extraordinário, porque há ali um coisinho. Tem qualquer coisa. E eu julgo que na criatividade e nos processos criativos o que acontece é que há talvez uma dinâmica mais caótica, mas a dado momento é preciso parar para criar, ter alguma estrutura, e é aí que poderá entrar a questão do processo criativo. E por isso é que se fala muito, ou que se tenta perceber com as pessoas que são criativas. A grande pergunta é: qual é o seu processo criativo? No fundo é: como é que chega aqui? Eu até quero dar um passo atrás. Há uma diferença entre pessoas criativas ou não criativas, ou mais criativas e menos criativas? É uma diferença entre... se há graus de criatividade nas pessoas. Ou se o potencial é todo o mesmo e depois alguns de nós exercitam melhor esse músculo e conseguem criar mais, ou não, ou o nosso hardware vem aqui equipado com uma quantidade limitada de criatividade para nós podermos exercer. Eu julgo que todos nós temos um potencial de criatividade. A questão é perceber se temos, por um lado, vontade e às vezes condições para a poder exercitar. E eu vejo a criatividade como um músculo, exatamente, ou como algo que se pode trabalhar, não é? Como se estivéssemos a pensar nos músculos do nosso corpo. Nós podemos trabalhar pernas, o dia de pernas é sempre difícil, mas pronto. Ou podemos trabalhar as costas, portanto, e depois sabemos, quanto mais consistência tem o nosso treino, quanto mais intensidade tem, se é acompanhado ou não, o resultado desse processo é diferente. O que significa então que, se nós na nossa vida, e tu trabalhas com crianças e com adultos, é minha sensação de que as crianças são infinitamente mais interessantes do que os adultos, que parece que me erraram, em vez de ser ao contrário. Aqui que ninguém nos ouve, sim. Eu diria que sim. Então, que estúpidos somos nós, adultos que aqui estamos, para que nos tornemos piores do que éramos, não é? Porque se nós, aos 4 anos, aos 5 anos, somos surpreendentes, frescos, contraditórios, e depois, aos 20, somos um bocadinho piores, aos 30, aos 40, insuportável, que é quase que esta coisa do envelhecimento nos oferece umas ferramentas de experiência e de já ter, mas se calhar um cansaço do mundo que nos retira essa curiosidade infinita. Frescura, não é? A frescura de olhar para o mundo como se estivéssemos a olhar para ele pela primeira vez, não é? Isso é uma coisa que as crianças nos dão. O facto de eu trabalhar com crianças, a mim, é assim, é estar constantemente exposta a essa frescura. É só olhar para o mundo pela primeira vez e espantar-me com as coisas. E nós vamos perdendo isso. Mas eu não sei se é possível não perder algo, não é? Não sei se é possível manter sempre esse espírito de olhar para as coisas pela primeira vez, porque isso consome muita energia, muito tempo, muita disponibilidade, e nós depois temos outras coisas que vamos fazendo à medida que vamos crescendo, vamos criando padrões. Depois às tantas já não perguntamos tanta coisa. Porquê? Porque já temos informação que nos diz que à partida isto está relacionado com aquilo, ou isto se explica assim, e vamos criando estas âncoras, ou estes hábitos, ou estas referências que nos ajudam a viver. Porque imaginam que era a todo momento, e agora estou aqui exagerar, não é? Nós olhamos para o mundo e dizemos: isto que é isto? Que é o objeto este? Que estranho. Dá para escrever, se calhar. O que é isto?
uma caneta, quer dizer, para nós já não é. E já é uma caneta e, portanto, já não te surpreende. A questão é perceber, se eu estiver num momento de aflição, e se eu quiser ser, agora aqui a referência é um bocadinho geracional, perdoem-me, se eu quiser ser uma espécie de MacGyver, não é? E resolver problemas com coisas inesperadas, esta caneta pode não ser só uma caneta. Pode ser, sei lá, um objeto que me vai salvar a vida. Não sei. E essa criatividade, lá está, há uns adultos muito especiais que mantém essa capacidade. Ou então, deixa-me desafiar-te, ou então, uns adultos muito velhinhos, conhecidos como avós, quando expostos a esse tónico chamado netos, parece que acontece qualquer coisa. Há ali um reviver. Há uma identificação, não é? Desse estadio de criatividade, não é? Há uma outra disponibilidade também. Eu acho que uma disponibilidade mental e de tempo para viver de outra maneira. Não é? Porque quando nós não temos responsabilidades e não temos também uma sociedade a pressionar-nos com uma série de expectativas, a vida é uma coisa muito divertida, não é? A malta está só a existir. Não é? E a caneta pode ser um avião, exatamente, pode ser outra coisa qualquer. E há aí um grau de exploração, digamos que um limite ou um campo de exploração que nós temos, que depois vamos crescendo e vamos perdendo esse campo de exploração. Agora, se eu quiser treinar esse músculo, eu defendo que nós não estamos condenados eu não sou uma pessoa criativa. Então, mas quer ser. É que se quer ser, há possibilidades de vir a ser uma pessoa criativa. Não vai ser um Picasso, possivelmente. Até porque só há um, não é? Só há um, não é? Porque depois há esta ideia de que para ser criativo eu tenho que ter uma ideia 100% original, nunca antes vista. Não? Ninguém não se inventa a roda. Às vezes cria-se uma roda de outra cor, ou conjuga-se rodas. É uma recomposição da realidade. É uma espécie de mescla ou de mistura, não é? Que nos faz criar algo novo, nem que seja novo para nós, porque nós nunca tínhamos criado nada assim. E essa novidade também tem que ser enquadrada na pessoa que está a exercitar esse músculo. É um momento ahá? Pode ser um momento ahá, sim. Um momento ahá às vezes vem de coisas muito simples, que as pessoas nunca tinham, sei lá, vou dar um exemplo muito, muito, muito simples. Eu precisava de uma trela grande para passear cães. E o critério, agora aqui fazendo uma análise filosófica, precisava desse objeto, mas tinha esse objeto bastante comprido, mais de 10 metros, garantidamente, resistente. Não vais passear o teu cão na tua janela, não vais soltar o cão e ficas na janela. Não é? E a senhora, minha mãe, que é uma pessoa prevista, não é? Foi a uma loja comprar parafusos, olhou e disse assim: fita de store, isto se calhar... Se calhar dá. Se calhar dá, porque é altamente resistente. O store é uma coisa resistente. E então eu tenho há não sei quantos anos uma trela gigante, deve ter para uns 16 metros, porque entanto já sofreu ali um acrescento, feita de fita de store, altamente resistente e que me permite fazer os meus passeios de voluntariado tranquila, porque eu sei que aquilo suporta cães de porte grande e que me permite fazer aquele passeio, dando-lhes aqui, pode ser filosoficamente interessante analisar isto, mas dá-lhes alguma liberdade. Dá-lhes estrela. Dá-lhes estrela, não é? E isto é fazer algo novo, que é... Eu não tinha contemplado a ideia de fita de store poder ser usada para uma trela. Achava que a fita de store era para ser fita de store, não é? E houve aqui uma ideia que é, não, este material cumpre. Porque eu pego num rolo e corto à medida que quero, não é? Porque ele tem imensos metros e tenho a garantia de que é um material resistente. E que isso serve para o que serve. E que serve para aquilo que eu pretendo. A criatividade serve sempre para o que serve, ou a criatividade pode incluir elementos de profunda inutilidade? Que por favor, que sim, que inclua. Porque acho que é muito importante também isso. Acho que é importante as duas coisas, não é? Então para que nos serve a inutilidade? Para nos divertir, para brincar e para nos aborrecermos também, porque temos que nos aborrecer para podermos ser criativos. Há aqui um contributo mútuo. Quase um tédio. Aborrecimento. É importante nós... Eu quando digo aqui aborrecimento estou a imaginar a situação de alguém que, por exemplo, tem tempo livre e em vez de encher esse tempo livre com coisas, está só disponível para estar ali ou para não ter assim nada. Isso é fascinante ou terrível?
vai depender muito da tua aproximação, mas pode haver ali uma espécie de vertigem para o vazio, não é? Sim. Então agora o que é que eu faço? Não, porque sabes que eu estou a ouvir-te, e uma das coisas que eu acho que foi o Stephen Gouveia que fez um evento no Porto, cuja temática era tipo o que é que nós fazemos se fôssemos eternos? Sim, sim. É? Tem a ver com a eternidade, é verdade. E que é essa, por um lado, o nosso confronto humano com a ideia da mortalidade, não é? Portanto, com a ideia de finitude, mas a ideia alternativa do tempo infinito também não é muito descansada, digo eu. Eu creio que nós teríamos muita dificuldade em preencher esse tempo. Ou então tínhamos que ter, imagina que tínhamos um tempo infinito, não é? Para já a ideia de ter um tempo infinito é uma coisa que eu não sei se consigo vislumbrar. Ter uma agenda infinita, não é? É tão absurdo o princípio do tempo infinito como da eternidade infinita, como da finitude. Sim, são ideias difíceis de alcançar. O ser humano tem esta nossa relação com o trabalho, tem a ver, está muito ligada à experiência do tempo. Nós podemos dizer agora que trabalhamos, temos vários motivos para trabalhar e para fazermos determinadas profissões, mas há também uma relação com o tempo. O trabalho marca-nos o tempo, marca a hora de início do dia, das rotinas, marca o final do dia. Isso é uma escravatura? Marca. Bem-vindo à humanidade. Não é? Que tu estás a dizer, então, espera lá, eu defino-me em função do meu trabalho. E eu digo, não. Bom, eu estava a falar, atenção, eu estava a falar da nossa experiência do tempo e da importância que o trabalho tem para isso. E eu gosto muito de trabalhar, mas essa ideia, tu agora estás-me a pôr uma ideia muito perturbadora. De nada, é o que eu posso dizer. Porque E esse é o trabalho dos filósofos. O meu trabalho é esse. Toma lá um problema. É porque toma lá um problema e agora diverte com ele. Que eu saiba, os filósofos existem para resolver os problemas que nós não conseguimos resolver. Muitas vezes para identificá-los ou torná-los claro, porque tu já tens o problema ou já tens uma intuição do problema. Às vezes, e voltando aqui à questão da perguntologia, às vezes é afinar a forma como nós nos posicionamos perante o problema. E às vezes esse posicionamento é sob a forma de uma pergunta. E perguntar melhor pode ajudar-nos também a solucionar, ou melhor, ou mesmo a solucionar, não é? Ou ter consciência que às vezes não há solução. Pode ser. Lamentamos, senhores ouvintes, lamentamos informar, mas não há uma solução. Tu usaste a palavra intuição. Curioso, não usaste pensamento, não usaste racionalização. Não. Intuição, isso é quase um jogar, uma epifania, um espanto. O que é? O que é uma intuição? Pode ser assim uma espécie de daquela coisa que os cães fazem quando lhes cheira qualquer coisa, não é? Que tipo, se calhar é por ali. Os ingleses têm uma palavra que se chama insight, que é muitas vezes traduzida por intuição. E não sei se não dirá melhor isto que eu estou aqui a dizer, mas é uma espécie de vislumbre de. Gosto da palavra. Que não é isento de racionalidade, mas por vezes é só uma. É como se fosse só não vemos completamente, é uma coisa meio opaca e nós vemos ali algo que nos diz que o caminho é por ali. Depois temos que o explorar, mas não é completamente claro, não é? É nesta ideia de que é algo que eu intuo que é por ali. E como é que a gente depois consegue descobrir entre a intuição mais verdadeira ou a ideia profundamente parva a que podemos chamar um preconceito sobre a realidade? Temos que experimentar, temos que tirar as consequências disso e pensar. Porque enquanto estamos a pensar numa espécie de laboratório, não é? Estamos só a pensar. À partida não vamos. Ninguém se vai magoar, não é? Estamos só a pensar. Ninguém vai cair, não vamos provocar mal a ninguém. Estamos só a fazer uma espécie de jogo. Eu acho que se encararmos isto como um jogo, que é muita proposta que eu trago para as oficinas de perguntas, como aquelas que faço aqui neste sítio onde nós estamos, na Mala Posta, é convidar as pessoas para brincar com o pensamento. Estão a gostar do Pergunta Simples? Estão a gostar deste episódio? Sabia que um gesto seu me pode ajudar a encontrar e convencer novos e bons comunicadores para gravar um programa? Que gesto é esse? Subscrever. Na página perguntasimples.com tem lá toda a informação de como pode subscrever. Pode ser por e-mail, mas pode ser, ainda mais fácil, subscrevendo no seu telemóvel através de aplicações gratuitas como o Spotify, o Apple ou o Google Podcasts. Assim, cada vez que houver um novo episódio, ele aparece de forma mágica no seu telefone. É a melhor forma de escutar o Pergunta Simples.
vamos entrar nessas oficinas. O que é que acontece? Vamos lá. Estamos teletransportados? Não precisamos, estamos no centro da Malaposta. Quem é que está lá? Quem é que está nessa sala? Bom, nestas que acontecem aqui, eu faço oficinas para públicos, para destinatários diferentes, com destinatários diferentes, mas aqui normalmente faço para famílias. Portanto, vem, imagina, pais, filhos, mães, filhos, avós. Vem uma pessoa adulta, às vezes vem um irmão mais velho também, mas a ideia é que traga uma criança. Normalmente tem entre os 6 e os 10. Mas que é para salvar isto. Exato, que é para manter o espanto ativo. Mas invariavelmente aparece sempre alguém um bocadinho mais novo ou um bocadinho mais velho. Portanto, também dá aqui uma diversidade interessante e um olhar interessante. E a ideia é... Eu trabalho muito com a proposta de jogo. Mesmo que não tragam um jogo, o meu convite é sempre que as pessoas se disponibilizem durante 1 hora ou 1 hora e meia, o tempo que for, a brincar, de uma forma séria, mas a brincar com o pensamento. A partir de uma proposta de olhar para uma imagem e ver o que é que aquela imagem me suscita, ou mesmo, por exemplo, um jogo de escolhas em que nós temos que escolher entre uma coisa e outra, temos que justificar porque é que escolhemos uma coisa e não outra, e pensar, e fazer este jogo de, por exemplo, quando tu estás perante uma escolha, é natural que tenhas, por um determinado motivo, imagina que a escolha entre gelado de baunilha e sopa... sei lá, sopa de beldroegas. Está resolvido o problema. Disse bem beldroegas. Beldroega. Eu gosto também de sopa de beldroegas. Porquê é que me surgiu esta palavra? Mas eu de vez em quando aprendo palavras novas e depois tenho que as usar no discurso. Portanto, já vai fiz por esse check. associação livre, caiu-te. Aí foste lá ao Alentejo, voltaste do Alentejo e assim, sopa, gelado ou sopa? Ora, quem dilema. Quem não gosta de gelado, por algum motivo, porque há pessoas, eu sei que isto pode parecer chocante, mas há pessoas que não gostam de gelado, vai tendencialmente escolher a sopa. Depois poderá não gostar daquela sopa particular, mas tem pelo menos ali uma questão. Eu sou muito chatinho, diz, e quero uma sopa, mas na realidade um caldo verde é que era melhor do que beldroegas. Não é? Então, a pessoa tem uma tendência para escolher e vai justificar a sua escolha. E agora, uma das coisas que eu posso propor é, agora imagina quais são as razões que levam alguém a escolher aquilo que tu não escolheste. Para fazermos esse exercício de pensarmos o que é que leva alguém a fazer diferente de nós, porque isso é uma coisa que nós vamos encontrar na nossa vida, encontramos muitas vezes, não é? Tu crias uma contradição dentro da escolha da pessoa? Não é criar uma contradição, é convidá-la a pensar de outra maneira. Ou seja, é convidá-la a pensar o mesmo, portanto, a mesma temática das escolhas, mas de uma maneira que ela ainda não teria eventualmente imaginado. Uma maneira Suspeito diferente. que muitos de nós passamos a nossa vida, quer pessoal, quer profissional, a ser muito, muito teimosos e a agarrar-nos como se não houver amanhã no nosso ponto de vista, espancando e matando logo à cabeça com uma paulada qualquer ponto de vista que seja, em princípio, diferente do nosso olhar. Eu não quero converter as pessoas a gostarem de gelado se gostam de sopa ou gostarem de sopa se gostam. Não é essa a ideia, mas é contemplarem essa possibilidade para precisamente lhes dar uma espécie de ferramenta ou para se muscularem, nessa ideia de que de facto eu posso estar a fazer uma escolha que me parece muito razoável, tenho as minhas razões, mas há pessoas que escolhem diferente. E se nós tivermos, por exemplo, que trabalhar juntos e se tivermos abordagens diferentes, vamos ter que encontrar aqui um patamar, uma espécie de plataforma de entendimento. Ajuda, quanto a mim ajuda, se eu perceber as tuas razões, se tu percebes as minhas, e se nós criarmos aqui uma ideia de ok, não vamos conseguir fazer, ou então acordamos, agora faço como tu queres, depois eu farei como eu quero, ou então arranjamos uma forma que pode ter um bocadinho dos dois mundos. É uma negociação. Uma negociação, sim, mas é uma negociação esclarecida e em que não há intenção porque o meu foco ali não é ganhar. Não é que a minha ideia vença, não é que seja a minha ideia. Tu estavas a dizer que trabalhas com famílias. Sim. E as famílias às vezes são muito competitivas até nisso, não é? Quer dizer, há umas que é, ok, as crianças ganham sempre, não é? Aquela coisa de num jogo de família do Natal as crianças ganham. E depois aparece o tio-avô que é especialmente competitivo e diz, não, quem vai ganhar isto sou eu. Como é que é? Como é que é essa dinâmica? As famílias que chegam aqui normalmente são famílias curiosas ou com alguma disponibilidade, porque também não sabem. A maioria das vezes não sabem muito bem o que é isto, uma oficina de filosofia ou uma oficina de perguntas. E as outras mandas para a terapia. Vocês não precisam de filosofia, precisam de terapia, é outra coisa. A porta está aberta para todas as pessoas. Lá está aberta para todas as pessoas que estejam disponíveis para pensar com os outros, não é? E eu, para pensar com os outros, preciso de treinar este músculo da escuta e de largar às vezes a minha ideia, porque enquanto eu estiver muito obcecada com a minha ideia, eu não consigo ouvir sequer a tua. E esse é um processo.
É um processo, não é? Que se trabalha, ou é uma atitude. Se calhar aqui a palavra correta é atitude. Uma vontade. É uma atitude que se trabalha, uma disposição para dizer assim, ok, eu nunca tinha pensado nisto, nunca imaginei que esta ideia fosse válida, mas estou disponível para ouvir as tuas razões. E depois, as tuas razões, repara o que é que pode acontecer. As tuas razões podem fazer eco nas minhas e levar-me a voltar a pensar nas minhas ideias. Mas lá está, nós temos pessoas que conhecemos todos que são mais construtivas nesse processo e, portanto, não só absorvem, como integram, como fazem um movimento para o outro. Mas por outro lado, e isso interessa-me ouvir a tua opinião, é que nós, raio dos seres humanos, usamos uma coisinha para nos entendermos ou desentendermos uns aos outros, chamada linguagem. Linguagem é um código. O verde que está aqui à volta é mais verde ou menos verde. Essa perca quase da tradução do conceito pode jogar esse papel nessa dinâmica, ora criativa, que é, se eu não entendo vou criar sobre isso, ora negativa, eu não entendo, logo bloqueio-te. A linguagem é realmente a nossa forma de aceder ao pensamento dos outros, não é? Enquanto os outros não, de alguma maneira, seja de forma escrita, oral ou por desenho, o que seja, não manifestar o que é que qualquer coisa do seu pensamento, eu não sei o que é que a pessoa pensa, não consigo entrar lá dentro da cabeça para saber. Exceto aqueles que dizem tirei-te a pinta. São pessoas que fazem uma leitura muito rápida. Também essa leitura tem o seu código, não é? Digo eu, sem saber muito bem. Portanto, a linguagem aqui é um ponto de encontro, quanto a mim, mas também pode ser de facto um ponto de desencontro. Enquanto nós não esclarecermos o que é que entendemos, e por vezes eu sei que isto é muito à pessoa da filosofia, que é: então, Joana, o que é isto? Bom, primeiro vamos ver o que é que tu entendes por isto, não é? O conceito. Porque é importante, senão nós vamos estar a usar a mesma palavra para falar de coisas diferentes e não nos vamos estar a entender. Enquanto eu não te explicar que eu digo assim, não, imagina que eu diga o seguinte: eu quando vou passear os meus cães, passeios à trela, eles têm muita liberdade. E na tua cabeça tu vês uma trela de 1,5 m, dizes, como é que é possível ter liberdade? Não, dizes, não, é impossível. Tu dizes, não, é impossível um cão passear à trela e ter liberdade. Liberdade e prisão, no fundo aqui, e são dois conceitos que não. Porque tu estás a visualizar uma coisa, não é? Que para ti, eu digo, não, mas eu vou-te explicar como é que acontece esta liberdade. E eu posso estar aberto a ouvir essa explicação, ou pelo não. contrário dizer assim, é uma mentirosa. Ou não. Logo à cabeça, e portanto bloqueio logo esta nossa conversa? Pois, há um conjunto de conversas realizadas por quem? Agora não sei se consigo aceder à minha memória, mas no YouTube encontra-se por como dialogar com quem não quer ouvir. Um dos intervenientes que eu sei que ouvi lá foi o Carlos Fiolhais, David Marçal, e espero estar a dizer bem os nomes, porque era um conjunto de conversas que tinha este título, que eu acho que é provocador, mas que é de facto a grande dificuldade, que é: nós muitas vezes somos confrontados em termos de dialogar ou comunicar com pessoas que não querem ouvir, ou que não estão disponíveis, ou que não estão treinadas para a escuta. Nunca ninguém disse assim, olha, é muito importante, num processo de comunicação é importante que escutes o outro. E aquilo, lá está, como a pessoa não escuta, passou-lhe a 100 ou a 1000 e nunca praticou isso. Todavia, as crianças, no seu frenesim, também não parecem estar muito disponíveis ou com muito tempo para ouvir, porque elas estão em movimento efervescente, mas trazem-nos outras coisas. O que nos oferecem as crianças? O que é que nos podem reensinar para todos reaprendermos? Nós, quem está a ouvir, quem está connosco agora, para aprender com as crianças, o que é que elas trazem? Olha, eu há pouco usei a palavra frescura e eu acho que essa se calhar é uma boa palavra. Eles trazem uma frescura de viver, de se aproximarem à realidade, não é? Olham para a realidade de uma forma muito curiosa, regra geral, e querem saber as razões pelas quais as coisas são assim, ou porque é que isto é assim, não é assado, e porque é uma idade muito, como dizer, muito rica. Há idades porquês, não é? É, exatamente, da qual as pessoas por vezes fogem, acham, às vezes eu digo, ainda bem que o meu filho já não está na idade dos porquês. Porque há perguntas muito difíceis. Mas vai haver sempre. E voltamos à perguntologia, não é? Vai haver sempre perguntas difíceis. De onde vêm os bebés? É? Pergunta à tua mãe. Vamos empurrando até ver se alguém se chega à frente com uma explicação. Há perguntas difíceis e eu julgo que a mais-valia de trabalhar com crianças é perceber que essa pergunta, qual a importância que ela tem para a pessoa que a faz.
não é? E perceber como é que eu a recebo. Porque uma coisa é eu, perante uma pergunta difícil, dizer: olha, vai perguntar a outra pessoa. E é como se estivesse a desvalorizar ou a dizer que isto não é importante para mim. Ou se eu disser: olha, eu por acaso não sei. Não sei. Não sei mesmo. E se calhar nem é por acaso, é mesmo uma coisa que eu não sei. Mas até estou disponível para investigar contigo. Mas dizemos muito pouco o não sei. Sim, creio que sim. Tentamos qualquer coisa. Mas Isso tem a ver com a expectativa. Tem a ver com a expectativa que nós achamos que os outros têm sobre nós e de ficarmos quase no vazio, não é? Tem a ver com falta de humildade, por exemplo. Tem a ver com a necessidade de preencher espaços vazios e não deixar ficar ali silêncio, não é? E então preenche-se aquele espaço com qualquer coisa, em vez de dizer: eu não sei, porque estamos talvez à procura de qualquer coisa que possa trazer alguma luz. Portanto, falei de humildade, falei dessa necessidade de preencher os espaços, e falei talvez essa questão das expectativas, de que achamos que à medida que crescemos o nosso foco é muito mais dar resposta ou responder à luz daquilo que é expectável, que a sociedade espera, não é? Que gostem menos de nós, que nos achem menos competentes para a arte da vida. Eu posso dar um exemplo concreto de um pai que dizia, já foi há uns anos, mas dizia que o grande receio que ele tinha trabalhar perguntas com o seu filho tinha a ver com o facto de não saber as respostas para as perguntas que ele fazia. E eu disse: mas isso é maravilhoso. E ele: sim, como é maravilhoso? Eu sou adulto. É suposto que eu saiba. Eu disse: não, eu conheço muitos adultos que não sabem muitas coisas. E nós enquanto pessoas adultas, não sabemos tudo. Felizmente, porque nós também não teríamos capacidade para saber tudo. Então, e os casos extremos daqueles que na realidade não sabem, mas vão fingindo, disfarçando, quase mentindo e inventando uma opção de resposta que sabem que não é verdadeira, mas que é para tapar esse silêncio? Isso é a falta de honestidade intelectual. Mas as crianças têm um detector, não têm? Tem ali um besourinho, não é? É possível. Sim, têm essa leitura. Não sei como é que elas a fazem. E também têm uma tendência maior para ser mais honestas, não é? Nesse sentido em que se não sabem, não sabem, não é? E às vezes ainda são mais honestas ao ponto de dizer assim: olha, não sei e também não quer saber. Isso, está resolvido. Porque nós também não temos. Eu sei que isto pode parecer um bocado estranho a dizer isto, mas nós também não. Há perguntas que há uma pergunta que eu posso achar que me fascina imenso e que me incomoda há muito tempo e eu quero muito saber a resposta. Mas para outra pessoa aquilo pode não lhe dizer absolutamente nada. Eu tenho que aprender a lidar com essa possibilidade de haver perguntas fascinantes que não interessam a outras pessoas. E às vezes também não interessam às pessoas de quem eu gosto. Isso pode ser assim um bocadinho. As pessoas não se interessam por isso. E és panfletária. Tu vais aí à tua tribo, tu vais lá de cartaz a dizer: vocês têm que pensar sobre isto. Pensa. Eu convido. Eu faço vários convites. E às vezes aproveito oportunidades para dizer: lá está, se pensarmos um bocadinho mais sobre isto, ou se contemplássemos, sei lá, se dedicássemos aqui um bocadinho de mais tempo a analisar cenários, se em vez de falarmos mais, suspendêssemos mais o nosso juízo, até termos. Não julgar o outro? Sim, exatamente. Não julgar o outro e julgar situações. Antes de saltarmos para uma interpretação muito assim, quase de segundos. Não, calma, chegar cá a ganhar a distância e ver o que é que eu tenho a dizer sobre isto. E às vezes olho, sim, não tenho a dizer nada, absolutamente. Quer dizer, não tenho a dizer nada que vá acrescentar. Portanto, então cala-te. Mais vale estar calado, sim. Não é? Mais vale estar em silêncio. Mas o primeiro impulso é esse, é ocupar esse. É o de temos muito. Somos muito empurrados para ter opiniões sobre tudo. E depois temos os tudólogos, não é? Aquelas espécie toda fascinante. A gente e às vezes há um pouco a ideia de que quem estuda filosofia sabe tudo, não é? Há um bocadinho esta ideia. Então as pessoas dizem: Joana, tu que és filosofia, sabes de certeza, qual é a tua opinião sobre isto? Não tenho. Aí, não tenho. Frustração. Já agora tenho, e acho que não vou ter. Olha, como é que é o encontro anual dos filósofos? Não sei se há encontros anuais de filósofos. Como é que vocês se comportam na colmeia? São maravilhosos ou insuportáveis? Na colmeia, nunca tinha pensado assim. Não é? Quer dizer, ok, vamos aqui encontrar-nos. Então o que é que isto é? Isto é um encontro de filósofos num estádio de futebol. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Olha, eu estive recentemente num encontro de filósofos num sítio chamado Albarracín,
onde nasce o Rio Tejo, em Espanha, e onde nós passámos 3 dias a fazer perguntas, a investigar perguntas, a investigar respostas, numa fundação que era uma espécie de... tem ali assim um espaço que parecia uma espécie de castelo, de igreja, de palácio, não sei, assim uma coisa antiga, aquela idade é toda, o lugar é todo ele muito antigo, e nós o que fazemos é contemplar as perguntas e perceber o que é que elas provocam em nós, e explorar possibilidades de resposta, explorar as possibilidades de perguntas. Esse é a vivência da filosofia aplicada e sobretudo que é um ramo da filosofia, e sobretudo da filosofia para ou com crianças, que é esta disponibilidade para pensarmos as coisas que até já fazemos todos os dias, mas como se fosse a primeira vez. E amam-se ou odeiam-se? Respeitamos-nos. Eu não tenho que... E essa é a fronteira. Eu não tenho que... Porque há esta ideia, eu não tenho que amar, neste sentido, todas as tuas ideias, mas vou respeitá-las e vou acolhê-las para se perceber. Se calhar há aqui alguma coisa que até joga, até me ajuda, não é? Há outras ideias que não me agradam nada. E a malta é mais competitiva ou mais contemplativa? Não sei se eu posso fazer esta dicotomia, isso depende do ser humano em si. Há sempre pessoas competitivas em todo lado. Na filosofia não é uma garantia não há uma espécie de carimbo há em todo lado. Mas eu julgo, pelo menos nos espaços onde eu me movo, e repara, nos espaços onde eu quero voltar, não é? Que acho que isso também diz muito. Somos mais contemplativos e pelo menos há esta disponibilidade para escutar as ideias. Eu acho que isso é importante. Acho que se já fizermos isso, já estamos a fazer muito. Olha, quais são os problemas que te apoquentam, que te assaltam a mente? Olha, eu tenho um problema. Agora vou dizer aqui, elencar todos os meus problemas por ordem alfabética. Tens tempo? Não? A questão da finitude é uma coisa que me atropela várias vezes. É um problema que eu acho que o ser humano tem, no geral, tem dificuldades em lidar. Na tua relação com o tempo ou na tua relação com o abstrato da ideia? Com a ideia das pessoas desaparecerem. É uma coisa que me agasta. E que em princípio nós não acreditamos, não é? Porque nós achamos sempre que as pessoas estão lá, pois há um dia em que elas deixam de estar. E essa ausência é uma coisa perturbadora, não é? Não que eu queira que as pessoas vivam para sempre, mas parece que nunca é sempre tempo suficiente, não é? Queremos sempre mais um bocadinho. Esta relação com o tempo, não é? Queremos sempre mais um bocadinho. Portanto, a finitude é uma coisa que me apoquenta, assim, mais em termos de. Mais, se calhar, não. Bem, isto também é pessoal e não é pessoal também. Acredito que muitas pessoas se identifiquem com esta questão, mas mais a nível da nossa sociedade, uma coisa que me apoquenta também é esta sede do ser humano em fazer mais. Procurar sempre mais e só depois de fazer é que perceber, espera, então vamos lá, temos que regular isto, há um limite, estamos a fazer isto para quê? Queremos sempre mais, não é? Estamos a falar ou de tecnologia ou enfim, do que seja, mas temos sempre esta tendência para fazer, um bocado por fazer, sobretudo por uma questão de quantidade. Há uma espécie de ilusão de quantidade e do que pode ser, do que vem aí é sempre melhor do que já temos. É o ter. E não contemplamos que aquilo, se calhar, que temos já é bom. Mas por outro lado, isso empurra a fronteira, não é? Faz-nos. Chegamos à Lua, queremos ir a Marte. Chegamos a Marte, queremos ir a outro lado qualquer. Há uma insatisfação muito. E há pouco tempo. Eu acho que há pouco tempo para contemplar esse. Quero estar onde não estou. E há pouco tempo não usufruímos do tempo para contemplar aquilo que já conseguimos, não é? E tirar partido. Se vamos pensar numa questão de quantidade, então tirar partido para mais pessoas, que mais pessoas possam ter essa possibilidade de pensar de outra maneira ou de aceder a um aparelho qualquer tecnológico. Às vezes nem é preciso ter aparelhos tecnológicos, às vezes o que é preciso é largar também alguma tecnologia e não queremos estar sempre esta ideia. Ainda não há muito tempo falava nisso numa oficina com a criançada, que era para eles a escola ideal. Era uma escola, eu fiquei surpreendida, não tinha pensado assim que fosse uma coisa que eles almejassem, era a escola que acontecia dentro de casa. Portanto, eles não saíam de casa, tinham um computador, ficavam em casa, tinham as aulas. Inclusive, eu perguntei, então a educação física, porque é uma coisa que implica no movimento. Fazemos tudo também em casa, temos uma passadeira. Isso é que é uma doença que apanharam na pandemia? Pois, eu pensei assim, isto faz-me lembrar o confinamento, não é? Aquele ambiente do confinamento. Sim, porque eles na realidade tiveram uma parte muito substantiva das suas vidas de desenvolvimento metidos dentro de casa. Isso bem não fez, seguramente. O que eu achei curioso foi
aquele grupo, e havia várias pessoas naquele grupo, crianças, que achavam que isso era a escola do futuro, não é? Que era a escola que eles queriam no futuro, que era a ideia de escola que tinham no futuro. Por outro lado, também tive oficinas com crianças que achavam que a escola do futuro era uma coisa que não tinha muros. Interessante. Era muito na natureza, portanto tinha que haver um cão como porteiro. Foi engraçado, essa parte eu, como gosto de cães, fiquei, pronto, não é agradado, não é? Puxou ali. Aprovaste logo a ideia? Aprovei logo a ideia, não é? Tinha um cão como porteiro. E eu achei muito interessante como miúdos, mais ou menos da mesma idade, têm ideias tão diferentes do futuro e do que é que se quer ter. E é esta ideia do tecnológico, não é? De termos mais e, por exemplo, passámos a não ter alimentos, mas temos uma espécie de comprimido. Até para isso já não precisamos de cozinhar, não é? Quer dizer, para resolver o problema e não para ter quase uma criatividade sobre aquilo. Exato, e eu pensei, então, e depois o que é que nós fazemos com tanto tempo, não é? Se tivermos tanta tecnologia a ajudar-nos a fazer coisas, o que é que fazemos depois com o resto do tempo? Ok, podemos nos aborrecer, eu até acho interessante isso, o aborrecimento, mas será que conseguimos conviver com esse aborrecimento? Não, e esta ideia de viver num sítio não gregário, viver, lá está, em casa, o meu ecrã, quase 1984, um bocado assustador, não é? Mas são pensamentos que as pessoas têm e é importante, acima de tudo, independentemente das minhas preferências. Sim, eu prefiro muito mais a escola com relva e sem muros e com um cão como porteiro, então aí prefiro mesmo. Independentemente das minhas preferências, criar um espaço, que é isso que eu pretendo numa oficina de filosofia, criar um espaço onde eles podem pensar isto. E dizê-lo. Isso interessa-me porque esta questão da liberdade do pensamento e da liberdade de expressão, como estamos? O teu termómetro, ainda por cima tu és fã do Twitter, eu vejo-te muitas vezes, e aquilo acho que é uma grande pancadaria. Como é que está a nossa capacidade e a nossa liberdade de pensar e de exercer essa liberdade de expressão, por exemplo? Eu, voltando um pouco ao que já disse atrás, voltando ali a uma parte em que eu falei das opiniões, eu julgo que se levou esta ideia da liberdade de expressão para quase para um campo sem qualquer tipo de limite e de regras. As pessoas já se ofendem, quer dizer, já não, a pessoa diz olá e diz, sim, mas porquê estás a dizer olá? Não estás a dizer olá. Já chega quase a este ponto. Estás a respirar porquê? E se pensares diferente de mim, posso cancelar-te, que é uma coisa que me perturba muito. Que deu-se. Também temos acesso a plataformas que dão megafones gigantes às pessoas. Há uns anos o que nós fazíamos isto, mas num café. E tínhamos o quê? 2 ou 3 pessoas numa mesa a ouvir-nos e a coisa. Não era um contágio, não é? Não se criava. Aquilo caía por ali baixo, a pessoa ouvia e pronto. E podia haver uma conversa mais animada, mas o público era sempre reduzido, não é? Sim. Agora as pessoas têm um megafone tremendo e isto. Para quem gosta de falar alto, não é? Que é uma coisa que as pessoas. Há pessoas que gostam muito de falar alto, gostam de falar muito e alto. Não quer dizer que digam alguma coisa com sentido. Mas fazem muito barulho, ocupam muito espaço. Fazem muito barulho, é. E ganharam ali um megafone que, quanto a mim, provoca um exercício um pouco saudável desta liberdade de pensamento. Mas o que é curioso é que tu podias até ter alguém que. Abusa do tempo e do espaço, se quisermos, dizendo coisas que em boa rigor não têm interesse nenhum e portanto e aquilo podia ser na mesma um fenómeno autocontido, não é? O seu círculo do Twitter, o seu círculo do Facebook. O que me dá a ideia é que se calhar o algoritmo resolve esse problema, não é? Parece que o algoritmo potencia a gritaria e potencia o encontrar-me com pessoas que gritam o mesmo que eu. Dá-nos pouco contraditório, não é? O algoritmo tem tendência a mostrar-te. Se eu estou sempre a fazer like em fotografias de cãezinhos, e estou, o que é que o algoritmo vai dar? Cães. Nunca te dará gatos, nem papagaios, nem perus, nem outra. Às vezes tenta, mas eu, como não deixo lá o like, ele tenta, mas depois percebe que aquilo não tem, não ganha efeito mas e varia. Isso é muito monocórdico, não é? Porque significa que lá está, tu olha, são as crianças dentro do quarto a ver só, em vez de ver os pássaros e a rua, as árvores e o cão que está na porta, a ver mais do mesmo? A juntar-me a pessoas que dizem a mesma coisa que eu, que pensam a mesma coisa que eu? Mas eu tenho uma sugestão para isso, mas exige algum trabalho. Isto pensar,
Ou seja, a liberdade de pensamento, voltando à tua pergunta, não é só pensar. É pensar também naquilo que estamos a pensar ou naquilo que estamos a dizer. Eu se noto, e eu faço esse exercício nas minhas redes sociais, eu sigo pessoas deliberadamente. Para te irritares? Não. Isso é outro patamar. Sigo pessoas com as quais eu não concordo. Ok, mas isso é interessante. Sigo pessoas que dizem coisas que eu se calhar nunca pensaria, ou que têm pontos de vista diferentes dos teus, mas que têm uma racionalidade ali à volta. Nem sempre têm, mas pronto. Mas é importante, repara, é importante seguir essas pessoas, citando aqui um amigo, porque temos que saber, primeiro, que as bestas existem, e segundo, o que é que elas dizem, que é para estarmos preparados para as enfrentar. Mas isso, lá está. Então tu pões a tua armadura e dizes, Eu, de quando em vez, muito pontualmente, eu intervenho em algumas discussões mais acesas para trazer um bocadinho de razão no sentido assim, calma, então vamos lá ver. E vais conter ou de vez em quando tens a tentação de incendiar? Eu tento ser sempre mais contido, o que não quer dizer que não me tenha, em alguns momentos, não haja, mas eu fujo muito, suspendo muito o juízo e escolho muito bem as batalhas onde me vou envolver. Porquê? Porque isso implica gastar energia, e eu tenho pouca. Portanto, eu tenho que escolher muito bem. Há pouco tempo e pouca energia. Não, porque eu estou a perguntar-te isto porque eu vejo, e esse é um estranhíssimo fenómeno das redes sociais, e por isso é que eu estou a dizer que isto de alguma maneira há de se alimentar do algoritmo, que é encontrar pessoas que eu conheço e que são inteligentes, e muitas do meu círculo de amigos que são inteligentes, que refletem, que tu consegues ter uma conversa normal, vamos beber um café, conversar, pensar, almoçar. E transfiguram-se de uma forma completamente louca. Às vezes, eu acho que às vezes defendendo pontos de vista com muito sal e pimenta para radicalizar esse discurso, e já não vou depois ao outro limite dos populistas, negacionistas e afins, porque o que me surpreende é eu encontrar pessoas que leram os mesmos livros do que eu e que estão a defender pontos de vista, a ideia de que há uma suspeição qualquer. Conspiração. Que há uma conspiração. E assim, não, mas isto não tem uma racionalidade. Não, tu é que não estás a ver. E eu digo, uou! Nós temos que nos lembrar que o ser humano é falível, tem de facto um instrumento maravilhoso para funcionar, que é o nosso cérebro e a nossa racionalidade. Somos o ser... como se diz, somos o ser racional alegadamente, mas somos previsivelmente irracionais. E a grande maioria das nossas decisões, nem todas elas são estruturadas de uma forma limpa, dizer não, vou fazer isto, vou tomar eu sei que comer pão é uma coisa que se aloja no meu ser profundamente, não é? Portanto, fica aqui alojado no meu ser mais físico, e eu continuo a comer pão porque te dá prazer, porque me dá gozo, não é? E há pessoas que não veem. Nós estamos a tentar criar uma linha de raciocínio, estamos a tentar ser claros e mostrar-lhes pontos de vista e perceber que B não deriva de A, porque não tem sentido absolutamente nenhum, e a pessoa continua a não ver aquilo. Como é que se lida com estas pessoas? Eu não tenho receita, a não ser uma certa paciência num determinado momento, e depois chega uma altura em que é um pouco como é que dialogamos com quem não quer ouvir. Se calhar não conseguimos, não é? Porque de facto há um momento em que se a pessoa não tem disponibilidade para se distanciar do seu pensamento e olhar como se tivesse assim uma espécie de helicóptero, não é? E está a ver o seu pensamento lá, olha, estás a pensar assim, mas isto não liga com aquilo, daqui não deriva aquilo. É uma autoconsciência crítica, no fundo. E se a pessoa está muito agarrada a uma coisa que lhe confirma, lá está. Nós temos uma coisa tremenda que é o viés de confirmação, não é? Se eu tenho uma suspeita que aquilo é uma conspiração, não sei do quê, se eu leio qualquer coisa que indicia isso, claro que é verdade. Claro que é verdade. Se eu penso assim, logo é verdade. E depois começa a vir aí uma expressão que agora tem sido muito comum, que eu acho que é um bocadinho perigosa, que é a da minha verdade. Eu tenho a minha verdade, tu tens a tua. Não é opinião. Já é, exato, é verdade. É a verdade. Tá bem, então tu ficas com a tua verdade, eu fico com a minha. E eu tento. Vamos lá parar só um bocadinho, só para pensar o que é que estamos a dizer. Não é? Porque se eu tiver nós temos uma rua, não é? Que é inclinada. E se eu estiver no cimo dessa rua e tu, Jorge, estás lá em baixo, a minha verdade é que a rua desce
E a tua verdade é que a rua sobe. E é a mesma rua. E enquanto nós não tomarmos consciência que a rua é inclinada, logo, se estiveres em pontos diferentes da rua, vais ter verdades, com muitas aspas aqui, diferentes, nós não nos vamos entender. E há pessoas que só veem o descer e o subir e não veem a inclinação. Olha, vamos fechar. Tens alguma pergunta favorita? Porquê é que existe algo e não nada? E pronto. Agora tens 3-15 dias para tentar resolver essa pergunta. No mínimo 3-15 dias. Já espero que as pessoas que nos ouviram também respondam à pergunta: porquê é que existe o ser e não o nada, entre o vazio e o cheio? É uma pergunta simples. É uma pergunta simples, não é? Uma pergunta simples é uma falácia, não é? Quer dizer, é sempre, é uma pergunta fácil. Sim, o problema é a resposta. Essas é que são mais difíceis. Obrigada. Obrigado, Joana. Fica bem. Eu sabia que esta última pergunta era perigosa e que me ia dar um cabo dos trabalhos. Saber porque existe algo e não o nada. Posto isto, preciso de ajuda e aceito respostas na caixa de comentários da página perguntasimples.com. E eu prometo dar notícias das vossas respostas. Até para a semana e boas perguntas.